Fala galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Começando mais uma videoaula de matemática com o professor Inácio. Agora nós vamos iniciar mais um período do nosso ano letivo, agora na reta final para o fim do ano letivo de 2020. A nossa agenda de hoje é sobre as atividades do caderno do PAIC de matemática, segundo bimestre. Nós vamos trabalhar hoje com as atividades número 1 e número 2 do caderno do PAIC, ainda volume 1, só que agora no segundo bimestre. Nosso conteúdo vai ser sobre espaço e forma, coordenadas, as retas paralelas e retas concorrentes, figuras geométricas e a resolução de problemas envolvendo esses temas. Vou estar aqui mostrando agora para vocês o caderno de atividades do PAIC, onde você vai encontrar aqui essa página, na página onde aparece aqui embaixo, segundo bimestre. Nesta página, vai iniciar o segundo bimestre. Na página seguinte, vocês vão ver que aqui nós vamos ter o sumário do caderno do segundo bimestre, onde vai ter aí 16 atividades, da atividade número 1 até 16. E vocês vão estar percebendo que eu não coloquei aqui as páginas, porque o material que eu tenho é diferente do material de vocês, então não coloquei as páginas, mas vocês vão encontrar essa atividade pelo número da atividade. Então, a atividade que nós vamos trabalhar hoje é a atividade número 1 e a atividade número 2. Então, facilmente você vai encontrar essas duas atividades, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Lembrando, só lembrando que as questões que eu estou fazendo aqui, elas são parecidas, São bem parecidas com as questões do material do PAIC de vocês, certo? Só estou dando uma ajuda aqui, como é que vocês irão proceder quando encontrar essas questões, ok? Então vamos lá. Primeira questão diz assim: a Daiane precisa ir até o shopping. Vamos ajudá-la seguindo as instruções abaixo? Então as instruções são as seguintes. Primeira instrução aqui: inicie na posição da seta. Então aqui embaixo nós temos a seta e ele diz que nós temos que iniciar nesta posição, ok? Então vamos iniciar aqui nesta posição e em seguida ele diz, siga 3 casas para cima. Então, iniciando na posição da seta, eu vou seguir 3 casas aqui para cima. Então, eu vou colocar aqui as 3 casas. Pronto. 1, 2, 3 casas para cima. Próxima instrução, já que nós já vimos aqui, vou até riscar, que a gente já viu. Nós vimos a primeira e vimos a segunda instrução. Ok. Próxima instrução diz assim: para a esquerda, siga uma casa. Então, aqui é onde eu estou. Ele para a esquerda. Então, a esquerda é nesse sentido. Então, vou andar uma casa para a esquerda. Ok. Essa instrução ela já foi usada. Próxima instrução. Agora, suba 6 casas. Então, de onde eu estou, eu vou subir 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vem até aqui, 6 casas. Então, se ele mandou subir 6 casas, ok. Próxima instrução: siga à direita até a letra F. Então, de onde eu estou, eu vou seguir à direita. Então, aqui, direita é nesse sentido, até a letra F. Então, a letra F está aqui em cima. Então, até aqui é aonde eu vou parar. Então, eu vou andar 3 casas para a direita, ok? 1, 2 e 3, ok. Então, essa instrução também já foi usada.
tem ainda mais uma instrução que diz assim: desça 2 casas e vire à direita. Desça 2 casas. Então, de onde eu estou, eu vou descer 2 casas. Então, ó, 1, 2. Então, vem para aqui. Ok. Então, essa instrução já foi usada. E tenho essa outra instrução que diz para virar à direita. Então, de onde eu estou, eu vou virar agora à direita. Então, vem para cá. Ó. Ok. Virei à direita. Essa instrução também já foi usada. E ele diz que nós chegamos. Então, aqui é a posição onde a Daiane deveria chegar ao shopping. Então, a posição que a Daiane deveria chegar ao shopping é na posição, ó, G. Então, nesse sentido, 7. Então, na posição G7. Então, esse percurso que ela deveria fazer até chegar aqui ao shopping na posição G7. É claro que a questão não pede para você colocar a posição, né? Só estou dando uma dica a mais aqui para você, ok? Então, questão número 1 resolvida. Próxima questão. Para a próxima questão, nós vamos ter que fazer um lembrete, ou lembrar, do que são as retas paralelas e o que são as retas concorrentes. Eu já deixei aqui no ponto para a gente não perder tempo. O que são as retas paralelas? Então, as retas paralelas são as retas que não se cruzam. Então, as retas que não se cruzam são chamadas de retas paralelas. Ou ainda, a gente pode dizer que as paralelas são as retas que não se tocam. Então, ou não se cruzam ou não se tocam são as retas paralelas. E as retas concorrentes? Que são retas concorrentes? São as retas que se cruzam ou se tocam. Então, retas concorrentes já são as retas que se cruzam ou se tocam. E as retas paralelas são as retas que não se cruzam ou não se tocam. Aí nós vamos olhar aqui um exemplo, né? Os exemplos. Temos 3 exemplos. Aqui nas retas paralelas, nós temos esse exemplo. Se você observar, ó, essas retas, elas não se tocam, né? Mas, para a gente ter certeza, a gente sempre vai ter que fazer o prolongamento dessas retas. Então, nas 2 direções, ou seja, direita e esquerda, nós vamos prolongar essas retas, ó. Vou fazer aqui para vocês, ok? Então, prolonguei essas retas, ó. As retas elas foram prolongadas aqui, ó, nesta direção e nessa direção. A mesma coisa eu vou fazer com essa reta de baixo. Prolongar ela nas 2 direções, ok? Então, vocês observaram que a reta de cima, ela continua nessa direção, para esse lado, e continua nessa direção para o outro lado. E ela não toca a reta de baixo em nenhum ponto. Elas jamais irão se tocar. Então, ó, quando isso acontece, elas vão ser chamadas de retas paralelas. Elas não se cruzaram e elas jamais irão se cruzar, né? Então, se eu prolongar elas mais e mais e mais e mais aqui, ó, você vai perceber que elas jamais irão se cruzar. Uma jamais irá tocar a outra. Então, isso é chamado de reta paralela. Já aqui nas retas concorrentes, a gente já viu que são as retas que se cruzam ou que se tocam, né? A gente pode observar esses 2 exemplos, ó, começando aqui por esse primeiro exemplo, que esta reta de cima não toca essa reta de baixo. Mas como é que elas se cruzam? Como é que elas são concorrentes se elas não se tocam? Aí nós vamos ter que fazer o prolongamento delas para a gente ter certeza. Aparentemente, elas não estão se tocando, né? Não estão se cruzando. Mas ao fazer o prolongamento delas, a gente vai ter a certeza se elas estão ou não se cruzando. Então, vou fazer aqui o prolongamento desta primeira reta de cima, nesse sentido, e agora
no outro sentido, ok? Ó, vocês observaram que ela não tocou ainda a reta de baixo, né? Elas não se tocaram ainda. Então, por enquanto, elas não se tocaram. Então, eu vou ainda fazer o prolongamento da reta de baixo. Agora, o prolongamento da reta de baixo. Na reta de baixo, vou prolongar ela para cá. Ó, ainda não se tocaram, ainda não se cruzaram. Mas ao fazer o prolongamento para cá, ó, você vai perceber que elas vão se tocar sim aqui nesse ponto. Então, ó, nesse ponto aqui, as retas se cruzaram, se tocaram. Então, se elas se cruzaram, se tocaram, elas vão receber o nome de retas concorrentes. Então, eu só tive a certeza que as retas eram concorrentes depois de fazer os seus prolongamentos, né? Então, ao fazer os prolongamentos das retas, eu observei que essas retas estavam se tocando ou estavam se cruzando. Então, elas são chamadas de retas concorrentes. No segundo exemplo aqui das retas concorrentes, a mesma coisa. Aparentemente, elas não estão se tocando, né? Aparentemente, não. Aqui, ó, elas não estão se tocando. Mas se eu fizer o prolongamento delas nas duas direções, vou fazer aqui bem rápido para não perder muito tempo. Aqui e aqui, ó, elas foram prolongadas, mas essa não tocou essa. Já essa de cima, prolongando ela para cima, ela ainda não tocou na de baixo. Mas se eu prolongar ela para baixo, você percebe que elas irão se tocar aqui nesse ponto. Então, aqui nesse ponto, elas estão se cruzando ou se tocando. Então, essas retas são chamadas de retas concorrentes. Então, retas concorrentes são as que se cruzam ou que se tocam. E as retas paralelas são aquelas que não se cruzam ou não se tocam jamais, né? Então, aqui nós fizemos um pequeno lembrete e agora nós vamos fazer a questão número 2, que é justamente sobre as paralelas e as concorrentes. Então, questão número 2 diz assim: observe as ruas traçadas no mapa. Depois complete as frases usando as palavras paralelas ou concorrentes. Então, primeira coisa aqui que nós vamos fazer é analisar o mapa. Nós temos aqui um mapa, né, de uma cidade. E aqui eu tenho o nome de algumas ruas, né? Aqui, Rua Jasmim, Rua Flor de Lis, Rua Margarida, Rua Violeta e Rua das Orquídeas. Então, deu para observar que nessa cidade aí tem o nome de algumas ruas, né? E ele pede para a gente poder completar os itens dizendo que se essas ruas elas vão ser paralelas ou se elas vão ser concorrentes com uma outra determinada rua. Então vamos lá começar aqui pelo item A. No item A diz assim: a Rua Jasmim ela é paralela ou ela é concorrente em relação à Rua Violeta? Então, ó, vou traçar aqui a Rua Jasmim. Tá aqui a Rua Jasmim, ok? Rua Jasmim. E a Rua Violeta. A Rua Violeta está aqui embaixo. Rua Violeta. Então, a Rua Jasmim está em cima, a Rua Violeta está embaixo. Então, ao observar essas duas ruas, você já dá para perceber que se eu prolongar, ou se elas se prolongassem, né, as duas retas, uma vai passar aqui, ó, uma vai cruzar com a outra. Então, elas se tocaram. E ao se tocar, elas vão receber o nome de concorrente. Então, a Rua Jasmim, ela é concorrente da Rua Violeta, ok? Próximo item, item B. O item B diz assim: a Rua Flor de Lis, ela é paralela ou ela é concorrente em relação à Rua das Orquídeas? Então, vamos pegar aqui, tracejar aqui a linha na Rua Flor de Lis, aqui, Rua Flor de Lis, essa em cima, e a Rua das Orquídeas, essa aqui embaixo. Ó, ok. Então, Rua Flor de Lis lá em cima, Rua das Orquídeas aqui embaixo. Apesar dos seus prolongamentos, ó, se eu prolongar essa rua
flor de lis, tanto para um lado como para o outro. A mesma coisa fizer com a Rua das Orquídeas, prolongar tanto para a direita como para a esquerda, elas vão se cruzar? Não, né? Jamais. Então, essa Rua Flor de Lis, ela é paralela em relação à Rua das Orquídeas, ok? Então, aqui, respondido o item B, agora vamos para o item C. O item C diz: a Rua Violeta, ela é paralela ou ela é concorrente em relação à Rua Flor de Lis? Então, Rua Violeta, está aqui a Rua Violeta, tracei já aqui uma reta na Rua Violeta, e a Rua Flor de Lis, essa aqui em cima. Ó. Então, Rua Violeta e Rua Flor de Lis, dá para perceber a mesma coisa na questão anterior. Se prolongar tanto para um lado como para o outro, a Rua Flor de Lis, e a mesma coisa, fizer o prolongamento da Rua Violeta, tanto para a direita como para a esquerda, nós vamos perceber que elas jamais irão se cruzar ou se tocar. Então, a Rua Violeta, ela é paralela em relação à Rua Flor de Lis. Respondido mais um item, item C. Espero que vocês não tenham dúvidas, né? Porque até então tá muito simples, tá muito fácil. Item D. Agora item D diz assim: a Rua das Orquídeas, ela é paralela ou concorrente em relação à Rua Jasmim? Então, Rua das Orquídeas, tá aqui a Rua das Orquídeas, Rua Jasmim é essa aqui em cima. Então, a Rua Jasmim e as Ruas das Orquídeas, elas estão se tocando? Não, né? Não estão se tocando. Mas se prolongar a Rua Jasmim aqui, ó, ela vai se cruzar sim com a Rua das Orquídeas, mesmo que aqui não tenha, né? Não tenha nada, não tenha rua, mas o prolongamento delas faz com que elas, aqui nesse ponto, elas se toquem. Então, a Rua das Orquídeas e a Rua Jasmim, elas são concorrentes. Então, respondido mais um item, item D. Próximo item, o item E, fala agora sobre a Rua Margarida. A Rua Margarida, tracei já aqui a Rua Margarida, ok. Ela é paralela ou concorrente à Rua Jasmim? Ó, Rua Jasmim é essa. Então, observa que as duas estão, ó, lado a lado, então elas são paralelas. Elas não se tocam ou elas não se cruzam e não irão se cruzar jamais. Então, respondido aí mais um item, e o último item, né, da questão 2, a Rua Margarida é paralela à Rua Jasmim. Então, espero que tenha ficado bem claro em relação ao que são as paralelas e as concorrentes. Próxima questão. Agora, para a gente poder fazer a próxima questão, nós vamos relembrar o que são as figuras planas. E nós vamos ver as figuras planas mais conhecidas. Então, vamos começar aqui por essa figura. É uma figura que tem 4 lados iguais. Aqui eu tenho mais uma figura de 4 lados, só que agora não são 4 lados iguais, né? São 2 paralelos entre si. Esse do mesmo tamanho desse e esse do mesmo tamanho desse. Aqui eu tenho uma figura de 3 lados. Esta figura tem os 3 lados iguais. Figura de 4 lados, 2 paralelos entre si. Um com a base menor, com a base maior. Aqui eu tenho também 2 lados paralelos entre si, diferente desta figura aqui, que eu ainda não vou dizer o nome. Esta outra figura, ela tem os seus lados ligeiramente inclinados, né? A próxima figura
tem o formato de uma pipa, tem quatro lados também. Aqui eu tenho uma figura de 5 lados iguais, aqui eu tenho uma figura de 6 lados iguais, e aqui eu tenho esta figura formada, é a única formada por curva. Então, nomeamos aqui as figuras, todas as figuras planas, vou nomear aqui elas para a gente poder lembrar, porque no material do PyQuest de vocês há uma questão onde aparece essas figuras e você tem que nomear, ou seja, dizer o nome delas. Então aqui eu tenho a primeira figura, é o quadrado, figura que tem 4 lados iguais. Segunda figura é o retângulo, 2 lados paralelos entre si, esse de cima igual a esse de baixo no tamanho, e esse lateral igual a essa outra lateral. Terceira figura, o triângulo, tem 3 lados, e esse triângulo especial ele tem os 3 lados iguais, né? Existem triângulos que a gente já viu lá no início das aulas, triângulos que têm tamanhos diferentes e vão receber nomes especiais, tanto de acordo com o tamanho dos lados como também dos ângulos. Aqui eu tenho o trapézio. O trapézio ele tem 4 lados também, só que 2 paralelos entre si, que são as bases, e esses 2 lados. As bases, uma menor, essa de cima, e a maior, essa de baixo. Aqui eu tenho o paralelogramo. O paralelogramo tem 4 lados, tem 2 paralelos entre si, esse, e mais 2, esse paralelos também entre si. Temos o losango, que é essa figura que parece com uma pipa, né? Tem um formato de uma pipa. Também é uma figura que tem 4 lados. Aqui eu tenho o pentágono, figura que tem 5 lados iguais. E o hexágono, figura que tem 6 lados iguais. Então, aqui eu tenho o pentágono com os 5 lados iguais, é um pentágono regular, e o hexágono também regular com os 6 lados iguais, ou seja, de mesmo tamanho. E aqui, por último, a única figura formada por curva, que é o círculo. Então, aqui eu tenho todas as figuras planas, as mais conhecidas, ok? Então, há uma questão no PyQuest de vocês que vocês irão nomear o nome das figuras planas. Ok? Aqui só para a gente relembrar. Vamos lá para mais uma questão. Agora a questão de número 3. Também uma questão de coordenada. Então, questão número 3 diz assim: pinte na malha quadriculada o quadradinho correspondente às coordenadas pedidas. Então, mais uma questão simples, onde nós vamos ter só que colocar ou pintar, né, os quadrinhos com as coordenadas indicadas aqui. Então, ele diz que o ponto é o I e a coordenada é 2. Então, aqui, ó, ponto I, coordenada 2, pintar esse quadradinho bem aqui. Ok, está pintado. Primeira coordenada foi colocada no lugar. Agora a próxima. Então vou marcar aqui o que a gente já fez. Aqui já ok. Então agora é o C4. Então C4, bem aqui. Bem aqui, ó, marcado. Ok. Próximo é o F8. Então, F8. Então bem aqui. Pintado F8. Próximo é o J10. Então, J, bem aqui, 10. Então, J10, ok, pintado. Próxima coordenada, B3. Então, ó, B3. Então, aqui, B3, ok. Próxima coordenada, D1. Então, coordenada D1. Então, pintar. Ok. E por último, a coordenada do ponto G, a coordenada 7, G7, então G7 aqui. Ok. Então, mais uma questão sem complicações, simples,
e fácil. Espero que vocês tenham entendido e não tenham ficado nenhuma dúvida, ok? Próxima questão, questão de número 4, diz assim, também uma questão de coordenadas. Diz assim: faça no quadradinho das coordenadas indicadas o que se pede. Então aqui eu tenho as coordenadas A, B, C, D e E, e aqui desse lado mais coordenadas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então ele pede que na coordenada C4 você desenhe um quadrado. Então coordenada C4, desenha um quadrado. Está aqui o quadrado. Próxima, na coordenada B2, desenhar um retângulo. Então, coordenada B2, desenhar um retângulo. Ok. Coordenada E1, desenha uma estrela. Então, aqui em cima, coordenada E1, desenhar uma estrela. Ok. Na coordenada A3, escrever o seu nome. Então, A3, você vai escrever o seu nome. Está aqui, esse meu nome. Na coordenada D6, então D6 aqui embaixo, desenhar um triângulo. Então, ó, triângulo desenhado. E por último, na coordenada C5, desenhe um círculo. Então, coordenada C5, bem aqui, desenhar um círculo. Ok. Então, mais uma questão feita sem nenhuma complicação, e vocês podem observar que foi simples, foi fácil, né? Então aqui nós temos mais uma questão da nossa atividade de hoje, da atividade número 1 e 2 do PAIC segundo bimestre, volume número 1. Então agora é com vocês. Boa atividade a todos e não esqueça de mandar a foto da sua atividade para o seu professor, ok? Então até a próxima e obrigado.